do seu poder em mim, exemplo vivo do que podes realizar. Em tua presença forte posso ser, como o Senhor, mal não tem poder sobre mim, por seu sangue o mal vencido está. Grande és, Senhor, contigo quero estar, desfrutar do seu grande amor. Sem ti nada posso fazer, vem me tocar, me transformar, moldado por tuas mãos, meu Deus, é o que eu necessito. Perdão obter, o teu amor me preencher. Eu quero testemunhar seu poder em mim, exemplo vivo do que podes realizar. Em tua presença forte posso ser, como o Senhor, mas não tem poder sobre mim, por seu sangue o mal vencido está. Teu sangue tem poder, lavou-me de todo pecado. Nada tenho que fazer, só te aceitar, meu Salvador, pois sua graça é o que me basta. Me aceite em seus braços de amor, seus braços de amor. Quero testemunhar do seu poder em mim. No programa de hoje estamos recebendo a visita do casal Luiz Antônio Dias e Carmen Silvia. Fazem parte do grupo de familiares do Amor Exigente de São Bernardo e quinzenalmente fazem um trabalho no Hospital Lacan de São Bernardo e, em rotina, fazem visita em comunidades e fazem palestras, que vocês vão saber logo mais o tema, que o assunto hoje é bastante pertinente, é tomando atitudes. A Carmen Silvia é pedagoga e ambos são pais de um adicto falecido aos 28 anos, usuário de crack. E vocês vão ver que trajetória dessa família. Estou chamando a atenção porque são tantas famílias que têm os filhos em uso e muitas vezes pode ocorrer o que ocorreu com esse casal. E eles não jogaram a toalha, muito pelo contrário, fizeram algo que todos nós precisamos saber. E você, participante, aquelas pessoas que normalmente ligam para nós tirando as suas dúvidas, continuam fazendo isso, porque é muito importante e o seu parecer. E aqueles que tiverem dúvida, entrem em contato conosco através do e-mail programa abc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. E se você tem um filho usuário, não tente lidar com essa situação por si ou acreditar na autossuficiência do seu filho. Existem muitos grupos de apoio, tanto para você, família, tanto para o seu adicto. E vocês vão saber como esse casal teve que buscar ajuda. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigado pela presença, Carmen. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. A gente se conhece assim de encontros. De congressos? De congresso, mas assim, conhecer a sua história, realmente eu não conheço a história de vocês, mas com certeza é uma história sofrida como de qualquer outro familiar. Então eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a sua experiência dentro dos grupos do Amor Exigente. O Amor Exigente foi uma necessidade, né? Tamanha a complexidade da dependência dentro da família, e nós tivemos que procurar ajuda. E nós fomos tateando e conseguimos descobrir o Amor Exigente em São Bernardo. E aí nós entramos realmente no mês de agosto, que é o 8º princípio, que é o princípio de crise, e nós estávamos realmente no auge da nossa crise. Então, o princípio não poderia ser melhor, né? Quando você fala crise, é importante que o telespectador fique assim, mas crise o quê? De relacionamento conjugal? Crise pela convivência da situação com o filho usuário? Na realidade, quando a gente chega nesse ápice, é de tudo um pouco. O casal também fica desajustado, né? A dependência do filho causa, primeiramente, a crise conjugal.
Porque enquanto a gente não aprender a falar a mesma linguagem, cada um vai ter o seu procedimento de interagir com o dependente. É aí que a gente comete os nossos enganos, os nossos erros. Então, nesse ápice de crise, internação para o dependente e tratamento para nós numa sala de autoajuda. E essa crise, o diálogo de vocês, era, como você falou, foi um momento oportuno encontrar o grupo no momento de crise de todo o contexto, a família, os pais, o filho, Com até certeza. no relacionamento. Foi de suma importância. E vocês buscaram como? Através de convites? Não, na comunidade onde nós fizemos a internação do nosso filho, chamava-se André, nos orientaram a necessidade do grupo. E aí meu outro filho, mais velho, tinha um colega dependente e que participava de Amor Exigente. E aí nos direcionou. Né? Foi mais tranquilo nesse sentido. Foi bem via rápida, né? Porque a necessidade estava bem urgente. E qual foi a impressão, Carmen, assim, ao chegar no grupo? Qual foi a receptividade do grupo e a impressão que você teve? Olha, a melhor possível, porque, como o Luiz disse, já estávamos em crise, então, assim, foi muito bom. A gente foi bem, né, recebido e a gente praticamente, sabe, foi abraçado mesmo pelo grupo e foi o que nos salvou, assim, vamos dizer, né? Então, nos deu uma esperança, assim, até pensando em cura mesmo, né? Então, foi, assim, um alívio e até hoje a gente continua lá, né? Então, é uma coisa, assim, que todos os pais deveriam. E a gente estava aberto, entendeu? Porque já estava... Para a gente já não tinha mais esperança. Então, foi uma esperança mesmo. Há quantos anos vocês estão no grupo? 5 anos. 5 anos. Mas uma vez que você falou crise, nós sabemos que um dos passos do amor exigente, e para chegar lá leva-se tempo, porque os casais chegam totalmente inexperientes. E ao escutar assim, certas colocações de casais com maior tempo, com maior convivência do grupo, que já tomam atitudes, é por isso que o tema Tomando Atitudes é difícil. Para vocês foi difícil tomar uma atitude de interná-lo, porque existe muita manipulação, muita coisa do não preciso, e os pais com o coração meio mole, não, fica procrastinando, um dia a gente leva, ficam conversando, e eu sei que o momento de crise é provocado por uma saturação que já não é mais suportável, o diálogo não tem mais eco. Como foi no caso a vocês? Não, a internação até que foi assim, nós assimilamos bem, não nos causou culpa ou essa distância de... Porque a partir do momento que a gente vê a necessidade, que a internação é um tratamento, não é um isolamento, né? Então, administrar essa saudade ela se torna fácil. Se a gente conseguir ter a consciência que realmente o convívio gera quase nada, uma internação é um alívio. Porque eu sei agora onde meu dependente está e como ele está. E aí me possibilita ir numa sala e me tratar. Foi o que nós fizemos. Nós assinamos bem rapidamente assim. Mas vocês tinham essa concepção de internação? Já. Com a necessidade, sim. Ele já tinha sido internado outras vezes, mas que não deu certo, né? Mas por livre e espontânea vontade ou pressão? Isso, porque ele era menor. Depois de maioridade foi mais difícil para ele entender isso. Então a gente teve que tomar atitudes que desse um conflito nele, que ele fosse ao fundo do poço para ele querer se internar. Então essa foi a nossa estratégia que foi a principal, E né? a primeira internação se deu com que idade? 14. Ele tinha 14 para 15 anos. Então vocês lidam com a dificuldade, lidaram muitos anos. No auge, 15 anos. É. E agora mais 5 pós-morte. Então já estamos indo para 20 anos nessa vida. Realmente aprende pela dor. Né? Assim, acertos e erros, acertos e erros. Porque é muito difícil. Então já assim na pré-adolescência, na adolescência, 14, 15 anos, ele já estava dando muito trabalho a vocês. Já. E era usuário do que nessa época? Na época ainda, antes do crack, então era maconha. Aí é aquele ciclo evolutivo, né? Aí vai para cocaína, aí apareceu a bendita pedra, né? O crack. Aí quando chega no crack, realmente o descontrole é... E ele pegou cedo o crack? Pegou cedo e já com aqueles agravantes, assim, já de comorbidades, né? Então, quer dizer, juntou N fatores também, né? Mais a sequela física.
e deu no desenlace que deu, infelizmente. Né? Correto. E aí, como você está abordando o tema, tomando atitudes, não é? Tomando ações, então me fala quais foram essas atitudes. Eu acho que o primeiro passo que a família tem que dar é entender que o filho não é propriedade. O filho é um outro ser humano. E quando a gente passa nessa fase de adolescência para a fase adulta, o relacionamento já tem que ser entre adultos. Não dá mais, tem que encurtar a distância pai e filho. Porque na realidade já são dois adultos, né? Não dá mais para simplesmente adestrar, senta, levanta, fala, não fala, bebe, come, porque já é um adulto problemático, um adulto doente. Então a gente tem que ter essa, quando tomar atitude realmente de ser positivo, não tem meio termo, né? Pau, pau, pedra, pedra, ou seja, regras e limites. Se eu não conseguir impor essas regras e limites no contexto de família como um todo, fica ineficaz. Tudo bem, mas isso vocês tinham essa ideia? Porque a gente sabe que a família adoece porque ela vai sendo envolvida por eles. Isso, é. E, assim, fica um pouco até mais na teoria, porque o telespectador, quando escuta, e às vezes fica assim, pô, mas eu não consigo com meu filho. Então é importante que vocês passem esse processo, essa percepção, é o que a gente impõe, até como profissional, porque às vezes eu estou ali de frente a um pai, e eles ficam assim, mas eu não sei, mas meu filho acho que não vai vir. É porque meu filho, ele sai nos finais de semana. Ele não tem um pingo de limite. Não existe limite de início. O mais contundente, além do limite da negação também da família em aceitar uma postura, existe aquela coisa do achismo, né? Eu acho que o meu filho está, eu acho que foi aonde, eu acho que vai voltar, eu acho que sai da clínica curado, eu acho. Está sempre vivenciando a vida do dependente. Por isso que a família adoece muito rapidamente, até mais que o próprio dependente. Que se coloca tanto na dependência, de não conseguir mais controlar o dependente, e é avassalador, essa perda de capacidade de gerenciar a família é muito grande e rápida. Da família. E rápida. Porque é muito interessante o que você falou, a colocação de que tem um momento que tem que se falar de adulto para adulto. Exatamente. A família não fala de adulto. Filhinho, se você ficasse no programa, você não gostaria? E às vezes eu falo, mãe, ele não tem o que querer, ele não tem mais capacidade de administrar a vida. Às vezes tem que mostrar para a família que eles estão assim, mais doentes, porque é filhinho daqui, filhinho dali, e o filho dando pancada já nos pais, e roubando, subtraindo objetos. Para vocês foi coisas parecidas? Foram. Foi? Então conte. Então, ele foi internado a primeira vez, ficou 15 dias, o pai teve que ficar, então aí a gente já vê que a gente não entendia muito, não tinha internação a longo prazo, né? E aí saiu, tudo bem, a recaída dele foi aos 20 anos, depois que ele já tinha uma filha. E aí ele começou o processo, né, de cocaína, aquela coisa toda. E depois, aí ele manipulava, né, que é a manipulação que a gente não conhece até então. Manipular, pedir, eu preciso de R$5 para isso, preciso, né? Eu preciso tomar condução, não sei o quê. E aí ficava, e não estudava, e começa já, né, chegar tarde em casa. Aí o pai e a mãe tem que colocar regra, e a gente começa a colocar regra, eles ficam infelizes, né? E aí cria todo um atrito, né? Vocês me entendem, aquela coisa toda. Até que chegou um dia, né, que não deu certo o casamento dele, ele voltou. E aí o Luiz falou, se você quiser ficar aqui, você vai ter que ser do meu jeito. Aqui tem regra, tem hora para entrar, hora para sair, e tudo bem. Senão você pode ir embora. Ele foi embora. Foi morar na rua. Na rua? Foi para a rua. Isso ele tinha 20? Já estava com seus 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Aí foi. Aquilo foi uma dor para a gente. Um filho morar na rua e a gente teve que se segurar. Ficou morando na rua uns 2 dias, depois ficou com um amigo. E até a gente descobriu, passava por perto no bairro, via. E a gente, né, lógico, você não quer ver um filho na rua. Ficou. Porque ainda por cima eles são orgulhosos, né? Ainda por cima é isso. E aí tem uma parte que o erro da família, a gente fala, você está em má companhia. E eu falava, você está se juntando com má companhia. E um dia ele falou para mim, não estou em má companhia, eu sou a má companhia. Então, ele foi tão verdadeiro nisso, e a gente às vezes não acredita, a gente acha que os outros estão levando o filho para o mau caminho.
Ele falou, não, é eu que vou para o mau caminho, eu que gosto disso. E isso a gente tem que perceber também. E depois começa, né, as coisas. Não quer estudar, tal. Mas aí foi esse procedimento que ele foi no fundo do poço que fez ele se reerguer também, né? Ficou lá com os amigos, ficava na maconha, aquela coisa toda. Depois ele resolveu voltar a estudar. Aí a gente voltou a acreditar um pouco nele, né? Mesmo sem internação. E até então a gente não conhecia o amor exigente ainda, né? Não conhecia. Então foi um processo assim, lento, assim, né? Ele só estava na maconha, a gente achava que a maconha não é nada, entendeu? A gente achava que não ia chegar às outras coisas, mas chega, né? Porque aí tem uma cervejinha, uma coisa, então mistura tudo e vai acabando. Assim, para quem está ouvindo e às vezes ter um filho que utiliza maconha, e você sabe que existem muitos graus de utilização. Tem aqueles que são compulsivos, que utilizam maconha desde a hora que acorda até o final da noite, e tem aquele que usa esporadicamente. Então, com certeza, o seu não era esse esporádico, era um que já tinha mudado os hábitos, Isso. por senão não chamaria atenção. Então, é importante verdade, que frise que Sim. a quantidade já fazia com que ele não Lógico. produzia. Quais os efeitos, assim, porque os pais têm uma expectativa na qualidade de vida Lógico. e na produção do filho. Então, você falou, voltou a estudar. Então, é importante falar por que vocês estavam maus. Ele deixou, então, de estudar. Deixou. O que mais? Quais os comportamentos que vocês, como pais, não aceitavam, que incomodavam? Agressividade, falta de respeito, violência, principalmente muito violenta. Uma coisa muito extremada, muito difícil de lidar. Fusos horários? Não, fuso horário é Vinha quando o queria. oposto, né? Dormia de manhã e ficava à noitada, né? Ele era faixa preta de karatê, não combinava, né? Faixa preta, karatê Aliás, vocês corriam um maconha. risco. Corria o risco. Cheguei a sentir o risco na pele. Ele enfrentou o pai uma vez. Complicado. Então, já quando chega agressão. nesses extremos, então foi aí que Só você... relou, né? Não deu nenhuma briga feia. Só deu umas reladinhas já. E o que precisava mudar, então, Luiz? Quais as mudanças que vocês sentiram para fazê-las? A mudança, eu acredito que é mais pela nossa ignorância de sabermos lidar. Realmente, se a gente não tivesse ido para o amor exigente, o desfecho poderia ter sido o mesmo que foi, o falecimento dele, mas nós continuaríamos ainda doentes, até mais ainda. Foi onde a gente conseguiu se equilibrar, né? Eu passei a entender, e entender a gente vai realmente se enfronhar para não só entender. Uma máxima que eu aprendi comigo, né, uma lição minha, se eu não aprender a perdoar os acontecimentos que houveram, eu não vou conseguir me curar. Eu vou ter que aceitar o que aconteceu, da forma que aconteceu. Tenho a minha parcela de acerto, a minha parcela de erro, que ninguém é 100% certo nessa história de dependência e ninguém é 100% errado. Ambos os lados tiveram seus acertos e seus erros. Então, essa aceitação de que eu também errei, eu tenho que me perdoar. Para poder estar capacitado a aceitar e conseguir sobreviver também, né? De poder estar aqui hoje conversando contigo. Senão, o emocional não deixaria chegar até aqui. Carmen, e A você? questão, eu acho assim, principal, como ele falou, a gente não tinha o conhecimento do que é uma droga, nunca tinha visto uma maconha, porque meu marido nunca frequentou barzinho, assim, né? Igual os outros pais, né? Eu tive um pai alcoólatra, eu só sabia de bebida, não sabia mais nada, né? E cigarro, mas não sabia o que seria uma maconha, uma cocaína, não tinha esse conhecimento. Então, se a gente tivesse esse amor exigente, que agora nas emissoras estão dando mais, né, ênfase às drogas. Então, a gente não tinha esse conhecimento. E qual foi o conhecimento que vocês adquiriram e as mudanças que começaram a ocorrer na família? Então, foi assim, procurar ajuda foi o primeiro passo. E entender que isso é uma doença. E como o Luiz falou, se perdoar. Porque ninguém erra, nenhum pai erra porque quer. Então, a gente erra por ignorância, por não saber como tratar. E no amor exigente a gente sabe disso, a gente sabe como tratar. É só a gente se abrir para isso. Porque se a gente se fechar, não vou fazer isso, não vou ter coragem, a gente teve que tomar as atitudes graves em relação E aí nós conseguimos focar o nosso filho de uma forma diferente. O doente, mas não coitado. O doente que precisa ser ajudado rapidamente.
para pelo menos estacionar, né, para ter uma estabilização, que a gente sabe que é uma doença crônica, mas que a gente consegue estabilizar. Aí nós partimos em busca dessa estabilização. Foi onde a gente conseguiu realmente, com essa atitude, manter o desfecho. Mas se me permitir, como que chegou ao falecimento? Tomada de atitude, o tema não podia ser melhor. Pela atitude, por exemplo, que nós tivemos que tomar. Os últimos 3 meses de vida do nosso filho, nós não tivemos contato nenhum com ele. Tamanha a agressividade dele. Foi o isolamento realmente total, sem comunicação nenhuma. Ele passou por 3 clínicas de segurança máxima, tamanha a violência dele de querer sequestrar o monitor, matar o monitor. Então é expulso de uma clínica, eu já mandei para outra, fez a mesma coisa, mandei para uma terceira. Então nós ficamos os últimos 3 meses de vida dele sem contato nenhum. Aí nós tivemos que tomar uma atitude muito radical. Jogamos tudo que nós podíamos ter emocionalmente. Não esperávamos nunca o desfecho que aconteceu, não tenha dúvida disso. Mas quando aconteceu o desfecho, aí nós realmente paramos para pensar o que deixou de ser feito, o que poderia ter sido feito a mais. E nós chegamos à conclusão que nós não deixamos de fazer nada, que não tinha mais o que fazer, que nós tivemos que respeitar a opção, a escolha dele. E isso é muito assim, é um processo muito demorado, porque depois do falecimento dele, nós, os 3, 4 meses pós-morte, em 30 e poucos anos de casado, nós não havíamos conversado o que nós conversamos em 4, 5 meses. Nós varávamos a noite conversando, buscando detectar qual atitude que deixou de ser tomada, ou se foi tomada com muita energia ou com pouca energia, a dose certa do remédio, né? Seria o termo mais exato. E nós não sabíamos a dose, nem para ministrar a ele e nem para nós mesmos. Então esse equilíbrio da dose, hoje eu estou capacitado a ter uma noção melhor, mas já estamos passando 5 anos. Então para ver quanto tempo demorou para depurar e poder entender bem o processo, para não ter culpa e realmente orientar a quem vier até nós tomar uma atitude. Tomem antes. Não esperem chegar no ápice. Né? Você acha que você esperou? Por desconhecimento, sim. Com certeza. Para o amigo ter uma ideia, Cláudio, o grupo de São Bernardo tem 9 anos. Meu filho já faleceu há 5. A gente não tinha nem noção que existia amor exigente. Né? Aquela coisa velada. A gente, ainda aquele processo de quem tem um dependente em casa, a gente se adoece e não comunica a ninguém que tem esse problema em casa. Por vergonha, por receio, por se sentir incompetente, impotente, por saber que vai ser julgado, a sociedade vai te crivar. Hoje não, hoje a gente já tem, a sociedade já discute mais dependência química, né? Já tem mais informação, mais acesso. Mesmo assim, ainda existe a relutância da família em aceitar e dizer que tem um dependente e que somos codependentes. Perfeito. Você também sentia assim, Carmen? Isso, e depois começa um processo de nos cuidar, né? Se a gente não tivesse no amor exigente, acho que a gente tinha caído mesmo, muito em depressão, mais do que foi, né? E aí a gente está se cuidando até hoje. A gente teve que, né, procurar um psiquiatra, né, terapia, tudo até hoje. Mas o que mais é terapêutico mesmo é o grupo. Eu fiquei afastada um pouco do grupo no começo, que eu estava muito abalada. Mas quando eu voltei foi muito bom para mim, assim. Volto nas férias, porque às vezes não dá para mim ir, porque eu trabalho até à noite. Mas, assim, foi muito bom voltar e chorar de novo, sabe? Algumas coisas ainda não estavam bem trabalhadas dentro de mim, né? E a gente fica a baixa estima, toda aquela coisa. Mas, assim, quando ele faleceu uma semana antes, porque o psiquiatra sempre ligava para a gente, né? Olha, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. 15 dias antes, ele não queria tomar banho, estava cabeludo, engordou, né? Porque eles engordam. Tinha uma foto dele lá no computador e tal. Aí ele falava assim, olha, a gente ia visitar ele dia 23 de dezembro. Ó, fala para ele, desse jeito ninguém vai visitar ele, a gente falava, né? Eu falava no telefone. Que enquanto ele não melhorar, a gente não vai visitá-lo.
E aí que chegou nesse dia, eu falei, ó, fala para ele que a gente não vai visitar, nós vamos levar a filha dele mais nova para visitar a irmã em Curitiba, tá bom? Aí ele falou para o psiquiatra e para a psicóloga que queria ir. Ai, deixa eu ir. Ah, vocês não vão deixar eu ir, né? E aí ele, naquela semana, foi uma semana antes, é uma coisa meio espiritual, né? Eu conversei com Deus, falei, olha, se eu faço o melhor que foi pro meu filho, porque eu já não sei mais o que eu faço, né? Porque sabia que ele estava numa segurança máxima, uma clínica bem fechada. E naquela semana ele aceitou o tratamento e falou pro médico que nunca mais ia dar problema, que ele ia aceitar. E aí aceitou o tratamento e faleceu no sábado. Mas nós vamos continuar no próximo bloco. Continuem aí. Vocês estão vendo que realmente é sofrível a família que tem um dependente químico. Aguardem. A gente já volta já já. Desculpa. Saber quem tu és em mim, preciso tanto te conhecer e responder ao teu amor. Sei que posso alcançar teu coração com meu louvor. Nada vai me separar do teu amor que está em Jesus. Em todo tempo te adorarei, na alegria ou na dor. Sei que posso alcançar teu coração com meu louvor. Eu quero tocar-te, quero mover teu coração, quero atrair teus olhos com a minha adoração. Posso tocar-te, posso mover teu coração, posso atrair teus olhos com a minha adoração, com a minha adoração. Nada vai me separar do teu amor que está em Jesus. Em todo tempo te adorarei, na alegria ou na dor. Sei que posso alcançar. Que deu a sua vida, salvou o pecador.
Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do casal Luiz Antônio Dias e Carmen Silvia. E o Luiz Antônio faz um trabalho muito bonito nas comunidades, ele administra palestras sobre o que vocês estão ouvindo, sobre essa evolução desse conhecimento que foi muito sofrível nos nossos grupos do Amor Exigente. E a Carmen acompanha, uma vez que ela é pedagoga e não tem a mesma disponibilidade de estar atuando dentro do grupo, mas é muito importante. E você, assinante, que se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pela nossa linha 11 28 18 17 00. Tire suas dúvidas. E é muito importante tudo aquilo que vocês pedem a nós. E é importante também que fale de que cidade vocês são, uma vez que o nosso programa estende todo o nosso país. E a gente agradece, é muito importante parecer. E quando existir assim, algum tipo de pergunta que nós não possamos responder, nós mandamos e-mail de vocês, que tem telespectador que quer conversar realmente com, ou se é um doutor, se é a família, mas tem muitas vezes necessidade. E aí a gente passa o e-mail. Então, você está sabendo, se receber, eu tenho certeza que você vai ter prazer. Mas você estava falando, Carmen, em relação de, uma vez que as últimas internações tenham sido em comunidades involuntárias e já ocorreu da primeira vez ele estar já até com as malas prontas, significa que ele não tinha tido aceitação. E nessa última, vocês ficaram em dúvida. Quando ele fala, está aceitando, vocês não sabem até onde que é manipulação. Você estava tentando me explicar, então vamos continuar. Porque, na realidade, como houve essa quebra de confiança, né, que realmente a família se sente traída, né? Porque jamais você faz uma prospecção de futuro para ter um dependente dentro de casa. Nós pais imaginamos tudo, menos ter um dependente. É algo que realmente dá um reboliço dentro da família fantástico, né? A gente realmente perde o norte da coisa. E quando a gente consegue ter essa oportunidade de internar, é aí que a gente consegue tomar a atitude de entendimento e de ir atrás. Mas a gente não pode continuar ainda refém de uma pseudo-melhora rápida. É o famoso mosquitinho do Tobon, né? Segundo ou terceiro mês, em festa do bichinho, pica o dependente e já acha que está bom e quer alta. Ele já engordou, já está mais equilibrado, não está se drogando e automaticamente ele já dá alta para ele mesmo, né? É fantástico. Só que tem aquele detalhe, isso que a gente sempre instrui muito na sala em São Bernardo, onde eu sou coordenador, que o fato do dependente já se sentir muito bem para vir para casa, é necessário que nós nos perguntemos, mas eu já estou pronto? Sem dúvida. Porque se eu não estiver pronto, esses 3 meses de trabalho na comunidade vão por água abaixo. Então, eu também tenho que me tratar com urgência para poder também estar mais são, para poder reagir com a ressocialização. Sem dúvida, porque ao recebê-lo, se vocês vierem com o mesmo discurso, não vai dar certo. O comportamento, se mantiver inalterado, a gente volta à mesma situação de antes. Aí vai ocorrer a recaída e a família vai transferir para o dependente a impotência dele de não conseguir ficar sem se drogar. Ele chegou, por exemplo, a escrever alguma carta de reconciliação, fazendo reparação a vocês, ou por telefone, por carta, ou pessoalmente, em alguma dessas visitas, uma vez que foram 3 internações no final? Na primeira, né? Na primeira vez, assim, nós fizemos 2, na terceira visita que eclodiu realmente todo aquele lado violento dele dentro de uma comunidade, né? Que até então, a primeira e segunda visita, nós tivemos uma certa distância. Como é que você está? Aquela coisa bem superficial. Desejamos força, vontade, nós também estamos nos tratando. Deixamos ele ciente que estávamos indo já em amor exigente, para ele saber que nosso comportamento, nossa atitude já ia ser diferente. Já não estava mais lidando com pessoas que não tinham conhecimento de nada, que não sabiam nada. Estávamos nos munindo, nos municiando. Então, saiba que quando você está aprendendo 12 passos aí, eu também estou aprendendo do lado de cá. Perfeito. Iremos falar, então, a mesma língua. Nós, principalmente, marido e mulher. Que é para não haver manipulação nem facilitação
Um falar sim, o outro falar não, e vice-versa. Porque o dependente químico é o sábio, né? Sem manipular. E nós, depois de tantos anos, se não aprendemos nada nesse sentido, iríamos persistir no mesmo erro. Verdade. Tomamos a atitude de que vai ser enérgico? Vai. A diferença, Cláudio, é que cada um vai ter o seu estereótipo de comportamento, né? Vai afetar de uma forma diferente. No nosso caso, infelizmente, o nosso filho ficou extremamente violento. E eles tentaram explicar o porquê dessa violência? Olha, não se conseguiu... Aquela história, como o desfecho foi de falecimento muito rápido, a gente não conseguiu digerir e nem ter contato com profissionais a esse nível, que foi muito rápido. O diagnóstico do falecimento, qual foi? Hipermetrofia aguda do miocárdio, parada cardiorrespiratória. Vê como a coisa funciona, né? Falência respiratória, dependência química, ponto final. Dependência química é a primeira causa, não a última. Então, esse mascarar de sintomas, hipertrofia miocárdio. Lógico, dependente de crack, o coração vai crescer e vai gerar essa sequela. O corpo se acostumou a funcionar naquele ritmo, com aquela pressão. Tirou a droga, eu não consigo. É igual a gente pegar uma bexiga, né? A gente enche a bexiga, a hora que esvazia, ela não fica mais do mesmo jeito. Mas ele estava sendo medicado dentro Sim. da comunidade. Na primeira passagem, sim. Depois, jamais não. Mas teria que dar continuidade, sem dúvida. Então, é uma série de fatores que não tem assim... Buscar, foi o que eu falei para ti, buscamos e tentar entender os porquês. E nós também não chegamos a esse denominador comum. Por que deu esse desfecho? Puxa vida, estava internado, estava sendo tratado, estava fazendo terapia de grupo, terapia individual. E essa comorbidade levou a esse desfecho. Lógico, evidentemente que no dia que eu fui fazer o processo, né, burocrático de fazer o enterro, eu me questionei disso também. Vamos fazer uma autópsia ou não? Mas aí me passou pela cabeça a seguinte tomada de atitude. Vai mudar o quê? Nada. Ia ser um dia ou dois a mais de um processo mais doloroso que a gente ia ter que enfrentar, porque em vez de fazer o enterro no dia seguinte, eu ia ter mais 2, 3 dias. Não sabíamos também o que poderia advir desse processo, que ia ser muito mais cansativo, ia mexer muito mais com a gente. Definiu a situação? Paciência. Fica um ponto de interrogação, porque, Exatamente. por exemplo, a gente está falando da parte farmacológica. Lembra daquela clínica do Gracie, onde que estava o filho daquela família? Exato. Que foi, assim, dado uma dosagem um pouco acima, ele também era lutador, eles tinham medo na própria comunidade, e o rapaz acabou falecendo nas mesmas circunstâncias do seu filho, só que por excesso da medicação. Exatamente. Quando você falou em autópsia, já me remeteu à Porque situação. aí, Cláudio, eu acho que não seria muito honesto, por exemplo, da minha parte, por exemplo, buscar um culpado por uma coisa que não... O desfecho, lógico, a gente não quis acreditar quando eu recebi o telefonema da notícia do falecimento dele. Mas é aquela coisa, não tem como remediar a situação. Não teria. Mesmo porque, quando não existe aceitação, e não é a primeira... Eu vejo de uma forma, pela prática, pela convivência dos adictos, assim, mesmo numa conversa com os familiares, dependendo do que eles me falam, eu já digo de antemão, no diagnóstico, não seria interessante levar o seu filho para uma comunidade aberta. Eu levaria, nesse momento, para uma comunidade fechada, porque ela é mais assistida. Ela tem um enfermeiro padrão, tem um psiquiatra, tem um acompanhamento de um terapeuta comportamental cognitivo para mudar as crenças, O número de valores. também é menor, né? Então, mas há necessidade de profissionais, mais profissionais, que na entrevista motivacional busca perceber o que falta para motivá-lo a acreditar que vale a pena estar abstêmio, que vale a pena a vida. E não é qualquer profissional que tem esse conhecimento.
E também não é qualquer comunidade que tem um elenco elencado por psiquiatra, terapeutas, terapia de grupo, a parte farmacológica. Hoje, relaxamento, massagem, tira abstinência, irritação, traz tranquilidade. Não é? A ferramenta também da meditação, da oração, não é qualquer pessoa. E o relaxamento tem que ter equipe multidisciplinar. Dependendo do grau da dependência, a gente é obrigado a falar, olha, ele depende de outros profissionais. Então, gerenciar uma situação dessa também não é qualquer pessoa. Então, eu estou dizendo isso porque eu tenho, no dia a dia, falando, eu não posso levar para minha casa, porque eu não tenho todo esse elenco. E vocês vão precisar. Olha o que vocês estão me falando desse seu filho. Então, eu tenho aonde encaminhar. E também não se encaminha para qualquer comunidade. Precisamos ter, assim, referências de familiares ou de pessoas. Nesse dia, eu estava numa dessas nossas reuniões, numa das quintas-feiras, reunião aberta que nós temos na Avenida Goiás. Chegou um rapaz e falou, olha, eu estou na comunidade do Plínio. Aliás, ele já foi entrevistado aqui. O Plínio tem quase 20 anos de abstinência de narcóticos, uma pessoa de um conhecimento profundo. Hoje, tanto ele como o outro, Beleza, que é muito conhecido em toda a nossa convivência, que vocês provavelmente conheçam, eles têm comunidades. Então, a gente pega pessoa que faz por amor, que não visa o econômico, e sabem da necessidade dos profissionais. Com certeza. Não é verdade? Mas, como você disse, terceira comunidade, revoltado e não dava manifestação de aceitação, então faltava alguns elementos a mais, que aí realmente eu coloco só por Deus. Com certeza. Por isso que nós tivemos que tomar essa aceitação, né? Tomar essa atitude e realmente deu esse basta, não vamos ficar procurando pelo em ovo. Vai machucar mais, o desgaste vai ser maior. E não vai ter retorno. Não adianta saber, né? Já aconteceu o fato. Porque eu tenho uma visão assim bem tranquila em relação à morte, né? É a máxima das nossas vidas, né? Nascemos para morrer. Cabe a nós decidir a forma, né? A intensidade que vai acontecer o fato. Então eu aceitei até que bem passivamente essa. É pelo sofrimento, não é, Luiz? É verdade. Porque é difícil qualquer família perder um filho. Por mais que ele causou coisas em nossas vidas, mas a saudade. E aí, como é que vocês lidaram com o luto? Porque vocês têm outros filhos. Nós temos mais um filho, o Alexandre. De que idade? Mais velho, 36. 36. 2 anos e meio mais velho que o André, que é o dependente. E o Alexandre, como ele lidou com a situação e vocês? Bom, o Alexandre já era casado na época, então ele já não tinha mais aquele convívio de família, né, do dia a dia. E ele aceitou até que de uma forma mais tranquila, né? Tem um fato até interessante que eu tomei todas as providências legais, né, para o enterro, e ele faleceu em São Paulo, e nós moramos em São Bernardo. Então, eu deleguei ao meu filho Alexandre que visse o cemitério aqui para a gente poder ter uma campa, que tem a campa da família, mas em Santo Amaro, mas eu também não quis usar. Quis a nossa, né? E eu fui no IML para fazer o reconhecimento do corpo, e trocar o meu filho. E o Alexandre, meu filho, mas eu falei, não, deixa então que eu vou com você. Como eu já tinha tido outras experiências de morte, de irmãs, de mãe, antes, eu também tinha, muito menos idade, tomado as atitudes também, falei, você tem certeza que você quer ir comigo? Ele falou, não, pai, não vou te deixar sozinho. Falei, então, prepare-se que não é agradável. E realmente, quando nós chegamos no ML do hospital, eu tive que abrir aquele bendito saco preto para ver quem estava lá dentro, se era realmente meu filho. E eu e o rapaz da funerária tiramos o André de dentro daquele saco, pusemos numa outra mesa para trocá-lo. E o Alexandre simplesmente sentou e começou a chorar e não conseguiu ter reação nenhuma. Aí, naquele instante de reflexão, pensei, puxa vida, ele veio aqui para me dar força e agora eu tenho um na minha frente morto e o outro em frangalhos emocionalmente. Quem que eu socorro primeiro? Infelizmente, o que ainda tem vida, né? Vem cá, vamos conversar, é assim, assado. Vai lá para fora, espera um pouquinho que eu já volto. Mas tudo isso sem poder transparecer um emocional do que eu estava sentindo. Eu só fui realmente desmoronar no dia depois do enterro, quando eu voltei para casa. E a Carmen?
Eu tava meio abobada mesmo, né? Porque Fica comecei a anestesiado. pegar a foto dele de criança, né, para lembrar, porque a gente faz uma retrospectiva na nossa mente. Como que uma criatura que passou 9 meses na sua, né, no seu ventre pode se tornar outra pessoa, né? Então, e teve alguns momentos que eu falei, não, você não é mais meu filho. Para você ser meu filho, você tem que querer se tratar. Caso contrário, eu não quero mais ver você na minha frente. Uma dessas atitudes que a gente teve com ele. E aí a gente começou a fazer uma retrospectiva. Como que ele era, tal, né, umas coisas assim de criança mesmo. Então eu peguei um monte de foto e estava lá no velório com aquelas fotos, mostrava para todo mundo. E foi 24 de dezembro. Eu nunca vi tanta gente no enterro dele, tanta gente que amava ele. Aquilo me deu um conforto. Gente que eu nem sabia que gostava tanto dele assim, né? E não foi nenhum amiguinho dele que, né, que usava, né? Adicto. Depois, na semana, foi até alguns, né? Foi até pedir desculpa para nós, umas coisas assim, né? E foi um mês inteiro recebendo visita. E às vezes as pessoas acham, não vou tocar no assunto. Não, é melhor tocar no assunto. É melhor que as pessoas venham falar com você, porque parece que você fica isolado. Funciona exatamente como a terapia de amor exigente. Quando as pessoas venham Eu procurar tenho que conversar. extravasar o meu tem que interior para conversar. poder administrar o conteúdo. Porque se a gente se fechar e se isolar, a gente ia ter até hoje pagando as noites conversando. Como foi já logo nos primeiros Os primeiros meses. meses foi uma coisa E o Luiz avassaladora. não falou uma coisa interessante, que lá no hospital, eles já falaram, você quer doar algum órgão, né? E o único órgão que a gente pôde doar foi a visão, né? A córnea. E aí, depois de um mês, nós recebemos uma carta de quem recebeu, né? A gente não sabia que 4 pessoas podiam enxergar, a gente achava que era só 2, né? Só uma pessoa. E a córnea parece que divide lá, não sei como que Córnea é. cristalina. E dá para 4 pessoas. Maravilha. E a gente recebeu, Sorocaba, uma carta muito linda, uma poesia, né? A gente guardou, dizendo que o desprendimento que a gente teve, né? A gente já tem isso, né, dentro de nós, né? Qualquer um de nós que falecer, a gente vai doar tudo que puder. Mas ele só podia aquilo, né? Porque como ele era dependente, os outros órgãos, né? O fígado, o rim, talvez fosse comprometido, né? Então, a gente ficou muito feliz com isso, de receber, foi um conforto, né? Saber que alguém Sem dúvida. consegue E nessas enxergar. noites que vocês passaram a conversar, como vocês disseram, 35 anos, não se conversou, que se conversou em 2, 3 meses. Na verdade, é chorar, né, Cláudio? Chorar. Teve momento de culpa de falarem Não. alguma coisa Não, assim? Não. Nós não tivemos culpa. Porque como a gente já estava no namoro exigente, a gente já Há passou por essa há 6 parte. meses, porque é pouco Sim, tempo. sim. A gente já passou a parte de culpa. No começo a gente achava que era culpado. Antes de estar no programa ou depois do falecimento? Não, antes de entrar no programa. Vocês se culpavam? Se culpavam. Assim, aparentemente me deixa transparecer, Luiz, que você espiritualmente tem uma percepção um pouco mais adiantada. Ou Sim, você tem. você é praticante de alguma religião? Sim, eu sou sacerdote de Umbanda, parte espiritual, e creio em todas as vertentes. A partir do momento que se buscar o bem, não tem que se olhar quem está fazendo o bem, receba. Mas eu tenho que saber entregar. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Porque eu não posso esperar nada do outro se eu não souber dar. Eu não consigo receber nada. Por isso que eu falei, esse entendimento de morte é muito aceitável na minha visão de vida. Sem dúvida, Né? dá para perceber. Então, dá um... E eu tive um outro adendo... de... Eu tive minha formação de economista, administrador, mas eu tive uma atividade paralela. Eu fui árbitro. Então, aquele cara que tem que ser o meio termo entre 2 desavenças. Então, serviu muito para a minha vida pessoal. Porque você administra com Sem dúvida, choque de interesses, né? sem dúvida. Então, isso te norteia bastante, ajudou muito. Caramba, olha, realmente é uma história de vida ímpar, viu? A gente está recebendo vocês aqui com muito carinho. Tenho certeza que o nosso telespectador aproveitou muito de tudo isso que vocês puderam passar, principalmente da importância da procura de um grupo de mútua ajuda, no caso, o amor exigente, uma vez que existem
salas por todo o Brasil. Eu agradeço a presença de ambos, da Carmen, Nós que agradecemos. do Luiz. Não vai faltar outras oportunidades para estar com vocês. Nosso muito obrigado mesmo. E falar a você, telespectador, tenho certeza que se existiram dúvidas e vocês precisam de mais informação, entre em contato sim. Você sabe o nosso telefone, nosso e-mail, e falar para vocês que esse programa tem apoio, conta com o apoio da instituição Cláudia Manso, que também tem salas de apoio a familiares codependentes. Então dá apoio não só aos familiares, como também aos dependentes. Esse programa também tem apoio do nosso querido pastor da Igreja Betel, daqui de Santo André, do programa de voluntariado do canal NET Cidade, também do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo, que manda esses adornos todas as semanas, também da nossa amiga Ângela Trajes a Rigor, da Rua Piauí 999, São Caetano. E nós abrimos esse espaço a todos os grupos de mútua ajuda, grupos anônimos, de todo tipo de compulsividade, dificuldades, porque nós precisamos de você. Então entre em contato conosco, traga o seu tema, que teremos o maior prazer em recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros o levar. Teu amor, somente a ti vou louvar, Senhor. Somente a ti vou cantar louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou louvar, Senhor. Somente a ti vou cantar louvor. Que haja poder nessa oração para transformar